Fala galera, eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA, o canal dedicado a você que quer aprender mais de como investir e sempre ganhar dinheiro no mercado americano. Você já se perguntou que entra ano, entra década, sai década, você tem sempre as mesmas pessoas como referência do mercado, independente das condições do mercado. Existem aqueles nomes conhecidos que você sempre usa e fala assim, olha, se essa pessoa ou se aquela pessoa falou, faz sentido, não só por fama, mas principalmente porque esse business, o business de investir no mercado financeiro é um business de resultado. Isso é uma coisa muito importante para todo investidor entender. E de todos esses famosos que continuam sendo ultra relevantes para o mercado, o mais famoso, sem dúvida, esse senhor simpático que você está vendo na sua tela, é Warren Buffett, considerado o maior value investor, value, do jeito que está escrito aí, de valor, da história, e ele tem sido assim, realmente uma referência, uma influência para milhões de investidores no decorrer das décadas. Para mim tem sido assim, sem dúvida, é o meu ponto de referência, ele entre outros nomes como Charlie Munger, a Howard Marks e tantos outros, Peter Lynch, mas Warren Buffett ele tem tido uma constância desde que ele começou a investir lá nos anos 40 e 50, de resultados que traz um monte de lições que precisam sempre ser consideradas. Porque, como eu falei antes, esse é um business de resultado e que o que você precisa se concentrar é que o que é dito, o que é feito, reflete nos resultados. E, sem dúvida, esse senhor tem provado isso no decorrer das décadas. E, nesses últimos anos, com todas essas mudanças que a gente teve, não foi diferente. O retorno de Warren Buffett em relação a vários de outros investidores e a outros estilos continua sendo sensacional. Então, por quê? Mas a pergunta permanece. Por que o Warren Buffett, entre outros, continua sendo um ponto de referência? E uma das razões principais é porque o Warren Buffett e todo investidor sério, e eu tenho certeza que você está assistindo esse vídeo, você está fazendo isso porque você tem um interesse real em fazer uma diferença na sua vida financeira. Warren Buffett ele não pensa em termos de moda, de momento, um momento curto. Ele sempre pensa em termos de longo prazo. E eu vou até mais longe, eu digo para vocês o seguinte, que no mercado financeiro, tudo é longo prazo. Me perguntaram outro dia sobre trade, sobre day trade, que a gente também faz lá na nossa comunidade, e eu respondi exatamente isso. Mas isso é um projeto de longo prazo. Eu falo, mas você está fazendo um trade de alguns minutos? Eu falo assim, olha, para chegar no ponto que eu consigo fazer trade de alguns minutos, foram anos e anos e anos de estudo, de tentativa, de experiências que foram criadas. Então, é importante a gente ressaltar que em 2023... da mesma maneira que foi 2022, 2021, 2020, você volta dos anos 2000, no século passado, 1900 e qualquer, a base que faz a diferença nos seus investimentos é você criar um plano. Eu diria que são 2 pontos especiais, eu vou escrever os 2 pontos aqui, memorizem, guardem esse vídeo, porque isso é extremamente importante. As 2 bases principais para você ter sucesso nesse ano e nos anos que vão vir é você criar um bom plano de investimento. Simples, criar um bom plano de investimento. Eu posso usar uma outra frase que eu gosto de usar bastante, comece certo. E se você não começou, mas eu já comecei no passado e te cometi alguns erros, você para aí e recomeça do jeito certo. Ou seja, você cria um plano sólido, um plano provado, baseado no retorno de pessoas como Warren Buffett, que já conseguiram, que já traçaram esse caminho. É o primeiro ponto. E o segundo ponto, tão importante quanto esse, mantenha a sua disciplina de não se desviar do seu plano. Enquanto você tiver isso em mente, você tiver um bom plano, você criar um bom plano, que não é uma coisa difícil, muito pelo contrário, e você se manter disciplinado de seguir o seu plano, é inevitável que você tenha sucesso no mercado financeiro. Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês em termos de 2023 não se deixem levar pela próxima moda. A próxima moda, o próximo boom, ele vai vir, ele vai acontecer. E se você tiver um plano solidificado, baseado nos princípios que a gente vai falar nesse vídeo, e você se manter nesse plano, é inevitável que você tenha sucesso. Então vamos destrinchar exatamente o que eu quero dizer com isso.
Então, na formação do seu plano, o primeiro conselho de Warren Buffett é esse conselho aí. Nunca invista num negócio, num business, num estoque que você não entende. Essa frase ela é super famosa, mas ela é mal interpretada, porque você pode dizer assim, mas eu não entendo absolutamente nada, por exemplo, de tecnologia. Então, como é que eu vou investir numa empresa de tecnologia? Eu também não entendo muita coisa em tecnologia, mas, por exemplo, se eu quero investir na Apple, a maior empresa por market cap do mundo, a empresa que tem mais capital investido, eu entendo que a Apple, eu entendo o produto que a Apple vende, eu não entendo como ele é feito, não entendo a tecnologia que vai nele, mas eu entendo que é um produto que é vendido para um público que tem necessidade desse produto. Eu sei que é um produto que tem uma excelente estratégia de marketing. Eu sei que é um produto que tem uma excelente qualidade, e essa percepção de qualidade é vista notoriamente pelos consumidores. Eu sei que é um produto que ele tem desenvolvimento no decorrer dos anos, ele acompanha o desenvolvimento tecnológico, que mantém o seu público consumidor vindo para mais. Eu entendo que esse business, esse produto e essa empresa principalmente tem um histórico, que é uma das coisas mais importantes, o que eu mais falo com as pessoas que eu tenho contato sobre o mercado financeiro, que é muito, muito importante você usar o histórico passado como um ponto de referência. É super importante. Então vocês estão vendo, mesmo você não entendendo intrinsecamente sobre todos os detalhes, você entende os princípios básicos que o que fazem com que esse estoque e esse produto criem uma necessidade. Então, começando a criar o seu plano de investimento, um dos conselhos mais importantes que o Warren Buffett traz para a gente é exatamente esse que você está vendo aí. Nunca invista em uma empresa, um estoque, um business que você não entende. Aí você pode se perguntar assim, poxa, Bruno, mas eu não entendo, por exemplo, eu não entendo absolutamente nada sobre tecnologia, então acho que eu nunca vou poder investir numa empresa de tecnologia. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer o seguinte, eu posso explicar isso de um jeito bem simples para você. Eu, particularmente, também não sou um grande conhecedor de tecnologia, mas, por exemplo, se eu quero investir na Apple, a grande Apple, a maior empresa de market cap no mercado americano, por que eu investiria na Apple? Onde está o meu conhecimento, minha compreensão da Apple? Eu entendo que o produto que é feito, eu entendo que existe uma demanda mundial para esse produto. Eu entendo que o produto é feito com qualidade, essa qualidade reflete no desejo das pessoas comprarem. Eu entendo que essa é uma empresa que está sempre se renovando, sempre trazendo informações ou produtos ou serviços que realmente existe uma necessidade na sociedade para isso. Eu entendo que essa companhia, em relação a outros concorrentes, ela tem um edge, ela tem alguma coisa mais que faça que os consumidores continuem voltando para ela. Eu entendo de que o uso constante desse produto faz com que outras tecnologias sejam desenvolvidas. Eu entendo também que o preço, as pessoas veem o preço do produto que é vendido, mas elas conseguem enxergar realmente, de fato, o valor daquele produto, daquele serviço que elas estão comprando. Então vocês estão vendo, você não precisa ser um especialista técnico em indústria nenhuma, mas você precisa entender de um modo geral como a operação daquele business, como a operação daquela indústria, daquela empresa, porque quando você está comprando o estoque, de fato você está comprando uma fração da empresa, que é uma das coisas que o Warren Buffett ele sempre fala, que ele está comprando negócios. Ele não está comprando meramente um estoque, uma ação. Ele vê a associação do que o estoque representa com a empresa, que é um dos princípios básicos, que é a regra número 2, que é você focar em value investment. Essa palavra não é velho de idoso, mas é de valor. Você ser um investidor interessado em coisas que realmente têm valor. E a definição de value investor, tem várias definições que você pode dizer, mas a mais simples é que você comprar alguma coisa por um preço que tem um valor intrínseco, realmente ela tem um valor maior do que o preço que você paga por ela naquele momento. Então, o que o Warren Buffett ensina pra gente em relação a isso, e eu quero contextualizar isso muito bem, porque tem algumas variáveis para isso, é que quando você procura, você faz uma pesquisa para encontrar empresas, estoques que realmente têm um produto ou um serviço que existe uma demanda real, existem pessoas, existem indústrias, existem empresas que necessitam daquele produto, necessitam daquele serviço, e que as finanças dessa empresa são bem estruturadas,
Você pode sempre pensar, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, alguns anos atrás, só para vocês, para contextualizar o que eu estou falando. Alguns anos atrás as pessoas, tinha muita gente falando assim, me perguntaram isso várias vezes, lítio vai ser o próximo boom, então é bom que você compre estoques de lítio, porque por causa dessa mudança, dessa renovação da energia renovável, bateria para carro, bateria para isso, bateria para aquilo outro, a gente vai precisar de lítio para poder fabricar, que é o produto, a matéria-prima para várias dessas baterias e produtos que vão ser usados. E me fizeram essa colocação várias vezes, inúmeras vezes. E a minha resposta era sempre a mesma. Qual empresa que você vai escolher? Qual estoque você vai escolher? Ah, mas estão começando. Então, o jeito que é o meu approach pessoal, que é o approach de Warren Buffett, é assim. Você precisa primeiro que exista uma empresa e que essa empresa seja bem estruturada, que você consiga olhar os números, que os números financeiros comecem a fazer sentido, para aí você tomar sua decisão e você fazer o investimento. Você vê que não é tão importante você ser o primeiro. Então as pessoas têm essa tendência muito pouco sofisticada em achar que se elas forem os primeiros a se jogar numa coisa que tem a possibilidade de dar certo, que eles vão ter um edge, eles vão ter um retorno muito maior. Mas a história prova que é muito mais comum e é muito mais garantido que você espere o momento correto, onde você consiga identificar valor numa empresa específica, num estoque específico, mesmo que você não perdeu a primeira leva, mesmo que isso aconteça, porque se você comprou valor, e principalmente você comprou nos momentos corretos, onde o preço estava descontado, você tem uma chance muito maior de sucesso. Posso usar um outro exemplo aqui. Você pode ter, na mesma indústria, pode ter uma indústria muito promissora, você pode ter uma empresa muito bem administrada, com as finanças todas no lugar, com um lucro constante, com um grau de endividamento muito pequeno, ou nenhum. E uma dica para vocês, quando você está procurando suas empresas, é muito, 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 muito improvável que uma empresa que não tenha dívida venha à falência. Já ao contrário também é verdade, se você tem uma empresa que tem um nível de endividamento muito alto, cuidado com isso. E você tem ao mesmo tempo a mesma indústria, perdão, uma empresa super bem organizada, e do outro lado você tem outra empresa que está na mesma indústria, tem as mesmas possibilidades, mas a empresa não é bem administrada, os números não fazem sentido, a empresa gasta mais do que ela arrecada, do jeito que a estrutura empresarial não funciona. Então não tem como você adivinhar, você precisa encontrar essas empresas para você realmente qualificar. Isso aqui realmente tem valor? Tem chance de continuar crescendo, de crescer e continuar crescendo? Existe um histórico? E aí sim você coloca o seu capital de um jeito muito mais inteligente nesse tipo de investimento. Já começou a entender mais ou menos assim esses princípios? Então agora no começo do vídeo, deixa eu perguntar uma coisa para você. Tem alguma empresa ou algum estoque que você consiga entender, que você já consegue ter assim, uma ideia melhor? Se você tiver isso na sua vida, por favor, escreve para você poder entender como é que isso funciona. É super importante que você faça isso também. Tem mais essa. Warren Buffett tem várias frases famosas, frases de efeito, frases super sábias. Mas essa que você está vendo aí é a minha, sem a menor dúvida, é a minha favorita. Porque essa é uma verdade absoluta. A gente está no mundo dos investimentos, no mundo do mercado financeiro, os absolutos são raros. Mas para pensar no que ele está falando. Ele está falando que o mercado financeiro, o mercado acionário, é o dispositivo ou meio de transferência de dinheiro das mãos do impaciente para o paciente. Pensa, reflete nessa frase, porque ela é fundamental e vai fazer diferença para você em 2023 e no futuro. Por que ele fala isso? E onde está a genialidade dessa frase? Porque o desenvolvimento, o retorno dos seus investimentos, eles vão começar sendo refletidos no decorrer do tempo. E até você entender esse princípio, quando você entende esse princípio, com base no que eu falei no começo do vídeo, quando você faz uma boa escolha, você escolhe valor,
e você entende de que aquilo de fato tem valor, e eventualmente o mercado, as pessoas vão entender que aquilo tem valor, e o preço, consequentemente, que você conseguiu comprar descontado começa a subir, e isso realmente é o instrumento de geração de riqueza, não só para você, mas o que os americanos falam aqui de generational wealth, de riqueza de geração que passa para geração. E você entende que esse processo, baseado nessa frase, é um processo de paciência, enquanto milhões e milhões de investidores não conseguem ter paciência de ver de fato os frutos das escolhas que eles fizeram no passado, que vão ser refletidos no futuro. Você que está escutando isso, você que realmente tem um plano e você quer executar, e você é paciente, você vai estar com uma vantagem. Se vocês não têm ideia da vantagem que as pessoas que entendem isso de fato, onde elas conseguem chegar, enquanto muitos nadam e morrem na praia. E isso vai um pouco com uma coisa que eu quero falar para todos vocês em relação a 2023, desse conceito, que ele é dito comumente sem contextualização, que é o conceito de buy and hold. É muito conhecido quando você compra alguma coisa, compra um bom estoque, compra um estoque, ou um ETF, ou um REIT, ou um mutual fund, ou que seja, ou um crypto, e você segura aquilo e fala assim, eu comprei e não vou vender. Eu acredito nesse conceito de buy and hold, mas só numa circunstância. Pelo menos para mim, eu quero dividir isso com você, e está alinhado com o pensamento de Warren Buffett, que você buy e você hold, você compra e você segura quando você comprou de fato qualidade. Porque existe uma coisa que ela é mal vista, e ela pode ser um dispositivo para você em 2023, se você quiser estudar, se você quiser aprender mais, se você quiser ser um investidor mais sofisticado, que você pode sim comprar empresas de crescimento, que tem um potencial de se desenvolver, de crescer muito grande, mas você entende que nesse caso você está comprando risco. Você está correndo certos riscos que você não correria tanto. Obviamente que tudo na vida é risco. No mercado financeiro tudo tem uma dose de risco. E é claro que quando você investe em value, você tá minimizando bastante seu risco, mas você pode sim, principalmente, eu vou trazer isso em outros vídeos no futuro para poder ensinar para vocês como é que essa estrutura funciona. Se você tem mais tempo disponível, se você é mais jovem, se você tem uma tolerância um pouco maior a risco, você pode e deve, eu diria, investir em crescimento. Só que quando você investe em crescimento, você sabe que existe uma dose de especulação, que existe uma dose de risco, você não pode estar casado com compromisso, com esse estoque. Eu acredito sim que você pode estar casado, é um relacionamento de longo prazo quando você compra o valor. Você compra um excelente ETF, um excelente estoque pagador de dividendos, um excelente value stock. Então é um commitment, é um casamento. Mas nem tudo dentro da sua carteira, do seu portfólio, sempre vai ser assim. Então, essa diferenciação é muito, muito importante quando você entende. Eu vou explicar mais uma vez, me perdoe, para que todo mundo entenda, que eu acho que isso é super importante, eu quero frisar isso, é que sim, quando você compra valor, você compra uma excelente empresa através de um estoque, através de um ETF, de um mutual fund, um basket, uma quantidade junta, algumas empresas de excelente valor por um ótimo preço, sim, você está casado. Você é um buy and hold. Você vai comprar e você só vai vender nas suas necessidades pessoais. Mas se você está comprando, você está especulando, você vê, olha, existe uma excelente oportunidade, você também analisou o estoque, você tem um excelente potencial de crescimento. E o estoque realmente ele começa a crescer. E geralmente duas coisas podem acontecer. Tem uma terceira coisa que pode acontecer também, que ele ficar estagnado. Mas as duas coisas que geralmente acontecem, ele sobe eventualmente, potencialmente, ou ele cai exponencialmente. Como é que você age nessas duas situações? Eu acredito que seja uma coisa importante para 2023 para você entender, porque isso pode muito bem acontecer num ano que a gente teve. Eu vou deixar um dado para você aqui, eu já fiz isso no outro vídeo. É que estatisticamente a gente tem mais de 70% de chance desse ano ser um ano positivo no mercado. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, mas no decorrer da história, geralmente o ano seguinte é um bear market, um ano negativo, você vem, e o próximo ano é um ano positivo. Por isso que eu estou falando isso, que é importante no contexto de 2023. Você pode comprar um estoque de crescimento, ele tem um crescimento exponencial em 2023. O que acontece? Para a maioria das pessoas, é onde geralmente elas erram. Elas erram porque acontece, um dos cenários é que esse estoque que você comprou de crescimento, que tem um potencial de
talvez aumentar 10, 15, 20, 30, 40, 50, 5 vezes mais a média do mercado, acontece isso em meses ou em um período muito curto de tempo. O que as pessoas geralmente pensam, e se você passou por essa experiência, é possível que você tenha passado essa experiência em 2020 principalmente, a pessoa pensa assim, subiu 10%, vai subir 20%, subiu 30%, vai subir 35%, subiu 35%, vai subir... E elas não fazem uma coisa que é fundamental quando você está especulando, você está comprando estoque de crescimento, que é tirar lucros. Tem um ditado que a gente repete aqui, que em inglês é assim, "Ain't nobody ever went broke by taking profits." Ninguém nunca quebrou por tirar lucros. Então, faça essa diferenciação que vai fazer diferença na sua vida. Se você está comprando, se você está especulando, que não tem nada de errado com isso, e você sabe que a quantidade de capital que você reserva para esse tipo de investimento tem que ser de acordo com seus limites de tolerância. Eu acredito que tem que ser uma quantidade menor comparado com value investment. E você começa a ter um rendimento muito maior do que o esperado, comece a pensar em tirar lucros, comece a pensar em botar um stop loss, um stop limit e coloque esse lucro no seu bolso, porque esses crescimentos, geralmente o que acontece, quando você tem um crescimento muito desproporcional do valor do estoque, eventualmente ele chega num teto dele, ele não consegue passar, pelo menos por um período de tempo. E você pode correr o risco de subir e de cair. E o outro ponto, é um ponto super importante, é que coloque certos limites de até onde você admite perdas. Existe uma maneira muito simples, e de novo eu vou estar trazendo nos próximos vídeos, eu quero fazer vídeos altamente educacionais e altamente fáceis de entender. Mais uma vez, se você está gostando desse vídeo, se você está entendendo, se você não está entendendo, se você tem perguntas, deixa aqui que eu vou ter prazer de responder. Mas coloque limites até onde você acha que, olha, se esse estoque, por exemplo, você comprou esse estoque a $10 e ele baixou para 7, você perdeu 30% do seu investimento e você sabe que é um growth stock, um estoque de crescimento, é um estoque que ele tem algum risco associado e você entende esse risco, se permita um pouquinho de espaço para ele se movimentar, mas não permita que aconteça o que aconteceu com milhares e milhões de pessoas em 2020 que perderam 70%, 80%, 90%. Quando você faz essas duas coisas, quando você entende qual é realmente o conceito lógico maduro de buy and hold, e você entende qual é o conceito lógico maduro de uma especulação que pode vir a ser, porque tem empresas de crescimento que elas podem vir a ser uma coisa que elas não são ainda, e você acompanha isso, a sua chance de sucesso é muito maior. E vai exatamente, vou colocar mais uma vez essa frase, que a paciência de você esperar é o resultado das suas escolhas, dos seus investimentos, mesmo se elas forem ruins. Porque se elas forem ruins, você limita a sua perda e você cai fora antes. Super importante, não esqueça. Para concluir o nosso vídeo, o mais importante de tudo, todas as coisas foram importantes, a gente aprendeu um monte com esse gênio do mercado financeiro, Warren Buffett. Obviamente ele tem os seus críticos, tem gente que fala que ele é antiquado, tem gente que fala que ele perdeu o bonde de várias coisas. Eu não consigo ver assim, porque o resultado fala por si mesmo. Mas invista em você, invista em conhecimento, separe um tempo de qualidade para você ler bons livros, para você ler boas matérias, para você se aprofundar cada vez mais nesse mercado sensacional que sempre traz bons retornos para aqueles que tomam as decisões corretas e esperam essas decisões gerarem frutos. Não esqueça, faça desse ano de 2023 um ano de reflexão, mas um ano de investimento pessoal, para você e para sua família, porque você pode ter uma certeza, se você seguir esses princípios básicos, como te diz Charlie Munger, é inevitável que você tenha um bom resultado, é inevitável que você ganhe dinheiro, você vai conseguir. Invista em você, guarde esses conselhos, continue, subscribe para o nosso canal aqui, a gente vai estar sempre trazendo informações de qualidade sobre esse mercado sensacional, que é o mercado americano. Não se desanime com certos percalços no caminho, eles sempre vão acontecer, faz parte da caminhada, mas se você usar esses princípios como norte e tiver um pouquinho de paciência, que eu sei que não é a coisa mais fácil, você vai conseguir. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Mais uma vez eu convido você para subscribe para o nosso canal, deixe o seu like e eu vejo vocês sem dúvida na próxima.